voltando então, a gente precisa consignar que essa comissão intergovernamental é formada, portanto, por um representante, como a gente viu, do próprio Ministério da Educação. Depois nós vamos ter um representante do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários do Estado da Educação, sendo que desses 5, gente, cada um vai ser de uma região. E ainda, dos 5 representantes da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, que é a Undime, que são 5 também, cada um deles também será oriundo de uma região diferente do país, tá certo? E quais são as funções dessa comissão? Além da previsão desse valor, a estimativa desse valor aluno-ano, tem outras funções que lhe competem que nós vamos agora apontar aqui no nosso slide, certo? Então, a comissão intergovernamental tem por função, vamos lá, eles fixam também o limite proporcional de apropriação de recursos nas diferentes etapas. Tá certo? Então, o que acontece? Eles estipulam um valor aluno-ano, tá? Com a estipulação desse valor aluno-ano, tem 1. Esse valor vale 1. E a depender da etapa e da modalidade, esse valor 1 varia de 0,8 a 1,3. Nós vamos ver numa tabela aqui, vai ficar mais tranquilo para a gente conseguir compreender. Mas eles estipulam isso e depois eles fazem uma variação para menos e para mais, tá ok? Esse limite proporcional aí, de acordo com as diferentes etapas, também é definido por essa comissão intergovernamental. Ainda eles vão fixar anualmente a parcela de complementação da União, tá? E vai ser distribuído ao fundo, lembrando sempre que corresponde a 10% do valor total arrecadado pelo fundo através dos impostos, tá? Dos repasses de impostos. Ainda cabe a essa comissão intergovernamental elaborar, requisitar ou orientar elaboração do quê? De estudos técnicos pertinentes. Além de elaborar o regimento interno. Cabe ainda fixar o percentual mínimo de recursos a serem transferidos às instituições sem fins lucrativos. Quais são essas instituições, gente? São aquelas que a gente viu, as confessionais, filantrópicas, beneficentes, que têm convênio com o poder público e que vão realizar, então, o atendimento às crianças, né, ali daquele município, mas via convênio. Então, o valor máximo a ser repassado para essas entidades.
Porque a intenção, gente, é que o poder público, se não tiver creche, que as construa e não ficar conveniando com essas instituições, tá certo? Mas ainda assim funciona dessa forma, desde que conveniada, desde que a instituição seja sem fins lucrativos e que atenda, então, de acordo com os critérios que a gente viu anteriormente, de corresponder à etapa de 0 a 3 anos e tal. Beleza? Vamos para frente, então, porque nós vamos ver agora que a transferência e a gestão dos recursos se dá da seguinte forma. O Poder Executivo, até dia 31 de dezembro de cada exercício, para vigência no exercício subsequente, vai indicar qual a estimativa de receita total dos fundos. O que é estimativa? Gente, é imposto. Nós não temos certeza nem garantia de nada, existe uma estimativa. Lembrando ainda que o recolhimento de impostos, ele não é frequente e constante, ele tem subidas e descidas. Janeiro é um mês que recebe bastante, fevereiro também, março dá uma caída. Então, o que existe é uma previsão, uma estimativa dos recursos que serão arrecadados. E a União tem que indicar até dia 31 de dezembro, primeiro, qual será essa estimativa para o ano subsequente, a estimativa do valor da complementação que a União irá contribuir, lembrando sempre que é 10% do total arrecadado, a estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito do Distrito Federal e de cada estado e o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente. Esses recursos, então, serão transferidos aos fundos que terão conta no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Isso daí está na lei também e fica consignado. Olha aqui, como é que se dá, então, a redistribuição? Recursos do ICMS são transferidos semanalmente. Recursos do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, o IPI Exportação e o ITR Municipal são essencialmente sempre dia 10, 20 e 30 de cada mês. A desoneração de exportações e complementação da União, que é a tal Lei Candir, que a gente viu, vai ser repassada para esses fundos, para essas contas bancárias, mensalmente, tá? Assim que se dá. E a utilização dos recursos? Aqui nós temos que dar início a uma conversa importantíssima. Lembra que o fundo é denominado Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. São dois objetivos. Manutenção e desenvolvimento da educação básica e o outro, valorização dos profissionais. Para a manutenção e desenvolvimento da educação, o fundo vai utilizar 40%. E para a valorização dos profissionais, o fundo utilizará 60%. Então, para manutenção e desenvolvimento, 40% do fundo, para valorização dos profissionais, 60% do fundo, tá ok? Vamos seguir, então. Os recursos serão utilizados pelos estados, Distrito Federal e municípios no exercício financeiro em que lhes forem creditados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. Isso daqui, gente, vai se dar de acordo com o artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E aqui está indicado como pode ser gasto recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino. Ele tem que ser indicado para remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção, conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e expansão do ensino, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas, isso aqui não cabe no Fundeb, tá? Vou até colocar aqui um corte.
amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender os dispostos nos incisos desse artigo. Isso também está fora do Fundeb. E ainda a aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Os recursos poderão ser aplicados pelos estados e municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino na educação básica nos seus respectivos âmbitos de ação prioritária. Aqui, gente, a gente tem que considerar o seguinte, que 5% dos recursos recebidos da conta do fundo, eles poderão ser usados no primeiro trimestre do exercício do ano subsequente. Tá? Sendo que 60% dos recursos anuais totais vai ser para remuneração dos profissionais. E aqui a própria lei vai nos dizer o que é remuneração. É o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes. Certo? E o que são profissionais do magistério da educação? São docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica, e efetivo exercício é a atuação efetiva no desempenho das atividades do magistério previstas no inciso 2 deste parágrafo, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários que são previstos em lei, com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. E onde não pode ser usado o recurso do fundo? Também está lá na LDB, artigo 71. Não constituem despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com pesquisa quando não vinculadas às instituições de ensino ou quando efetivadas fora dos sistemas de ensino que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão. A subvenção em instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. A formação de quadros especiais para a administração pública, militares ou civis, inclusive diplomáticos. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. Obras de infraestrutura, ainda que realizada para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? Então, por exemplo, é o docente, mas ele sai para outra área, outra secretaria, por exemplo. E aí, aqui há uma advertência que, como garantia ou contrapartida de operações de crédito interna ou externa, contraída pelos estados, Distrito Federal ou municípios, que não se destinarem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, também haverá a vedação. Tudo bem? E aí, acompanhamento do controle social, comprovação e fiscalização dos recursos. São criados conselhos, tá? Então, no nível da União, o conselho vai contar com 14 membros e serão 4 representantes do MEC, tá? 1 do Ministério da Fazenda, 1
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Um representante do Conselho Nacional de Educação, um representante do CONSED, um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, um representante da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica, 2 representantes de alunos indicados pela UBES, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e no âmbito dos estados serão 12, tá? 12 membros. 3 representantes do Executivo Estadual, sendo que desses 3, um deve ser da educação, certo? 2 representantes, deixa eu apagar aqui, 2 representantes dos poderes executivos municipais, um representante do Conselho Estadual de Educação, um representante da seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, um representante seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, 2 representantes de alunos da educação básica e 2 representantes da educação básica pública, sendo que um é indicado pela Regional Entidade Estadual de Estudantes Secundaristas, tá? E ainda no âmbito do município, teremos 9 representantes. 2 do Poder Público Municipal, 1 representante dos professores da educação básica pública, 1 representante dos diretores da educação básica pública, 1 técnico administrativo, 2 representantes de alunos e 2 representantes de pais de alunos. Correto? Essa é a composição, então. Aqui, gente, eu trouxe os fatores de ponderação do Fundeb. Então, a definição, por exemplo, aluno, ano, o valor desse aluno ano, que é tirado pela comissão interministerial, é X. Esse valor vai flutuar de 0,80 a 1,30. E olha como é que foi feita a tabela. Por exemplo, a gente pega a pré-escola em tempo parcial, a creche em tempo parcial, os anos iniciais do ensino fundamental urbano valem 1. E aí a creche em tempo integral, 1,3. Creche em tempo integral conveniada, 1,1. Creche em tempo parcial, 1,3. Creche em tempo parcial conveniada, 0,80. Anos iniciais do ensino fundamental no campo, 1,15. Anos finais do ensino fundamental urbano, 1,10. Anos finais do ensino fundamental no campo, 1,20. Ensino fundamental em tempo integral, 1,30. Ensino médio urbano, 1,25. Ensino médio no campo, 1,30. Ensino médio em tempo integral, 1,30. Ensino médio integrado à educação profissional, 1,30. Educação especial, 1,20. Educação indígena e quilombola, 1,20. Educação de jovens e adultos com avaliação no processo, 0,80. E o EJA ainda integrado à educação profissional de nível médio com avaliação do processo, 1,2.
tá? Essa aqui, então, é a tabela para o ano de 2018, mas ela não costuma ter tantas diferenças de um ano para o outro. E aí, a gente dá uma paradinha aqui e continua logo a seguir. Nós vamos verificar, então, uma questão a respeito aqui do nosso assunto. Tudo bem?